Boa tarde, paz seja convosco. Vamos lá para o capítulo 7 de João. Capítulo 7. E aqui começa também sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. No capítulo 6, nós vimos um pouquinho sobre isso, né? Que é a familiaridade. Muitas vezes a pessoa é incrédula. Então, nós devemos ser íntimos de Jesus. E agora é que os irmãos dele, vamos ver. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estavam próximo. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, e eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. A festa dos tabernáculos é a mais popular de todos. E ali a gente vê, e fala que tinha dois ritos, né? Dois rituais. O ritual de derramamento de água e o ritual de acender tochas, vamos dizer, fogo de Deus e água. Então, aqui no versículo 7, olha, o mundo, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho. A mentalidade do mundo. Nós que estamos aqui não temos a mentalidade do mundo, mas nós temos a mentalidade de Cristo. Então, o mundo busca o quê? A glória dos homens. O mundo busca isso. Mas a nós que temos a mentalidade dos céus, porque a palavra do Senhor fala que nós temos a mente de Cristo. Então, Jesus, com a mentalidade dos céus, ele busca a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, conhecer o ensinamento de Deus. E é isso que nós temos. Nós temos a mentalidade de Cristo, a mentalidade dos céus, e queremos a cada dia fazer a vontade do Pai, buscar a vontade dele todos os dias. Aí na festa dos tabernáculos. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntaram: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Muitos julgavam o Senhor Jesus ali. Alguns criam, outros não criam. Então, corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letra sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: Um só feito realizei, e todos vos admirais? Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E, se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado
a todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Gente, eles eram especialistas em julgar o nosso mestre, né? Em julgar. Julgar o dono de ensino, julgar o dom. Eles estavam diante de Jesus, mas eles não enxergaram o Senhor Jesus. Não enxergaram o nosso Cristo que estava ali. Olha só, Jesus diante deles, e eles ali julgando o Senhor Jesus. Não enxergaram isso. Dizia alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Duvidava que Jesus era o Cristo, né? Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vos conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podereis ir. O Senhor Jesus, ele é aquele que ensina a verdade. Ele é a verdade. Então, o verdadeiro ensino, ele vem de Deus. O verdadeiro ensino é de Deus. O verdadeiro ensino sabe fazer a vontade de Deus. Faz a vontade, busca a glória de Deus, julgam os frutos de justiça, né? Aí tem os ensinos falsos, que nós devemos sempre tomar esse cuidado. Os ensinos falsos, o quê? Ensinos de homens. Fazer a vontade dos homens, buscar a glória dos homens e julgam a aparência. E julgam a aparência. Então, nós devemos o quê? Entender o evangelho. Nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo, mas viver a palavra de Deus. Jesus, ele não tinha medo. E não era chegada a hora deles prendê-lo, mas eles já queriam prender Jesus. Eu aprendi algo que o evangelho é 3 ré. Reconhecer, quão pecador perdido nós somos, reconhecer isso. Aí a palavra do Senhor fala depois da fonte da água da vida. Da água da vida. Vamos ver primeiro, para depois a gente falar os 3 ré. Jesus, olha, no capítulo 6, fala que ele é o pão que sacia a nossa fome. E agora, Jesus é a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, naquela festa do tabernáculo ali. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, ele pregava o verdadeiro ensino, o verdadeiro evangelho. Isto lhe disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo.
Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. O Senhor Jesus, gente, ele é da descendência de Davi, a palavra de Deus cumpriu. Cumpriu. Em Miqueias tem a referência, né? Miqueias 5:2 fala ali que em Belém, que Jesus nasceria, e ele nasceu em Belém, e que ele era da descendência de Davi. Jesus é da descendência de Davi. Então, aqui o evangelho que eu falei são 3 ré. O primeiro ré é reconhecer. Nós devemos reconhecer que nós somos pecadoras. Nós não somos essa santinha que muitas vezes a gente enxerga. Nós somos pecadores e é a graça do Senhor Jesus, é o sangue dele que nos limpa e nos purifica. Então, o segundo ré, que é o quê? Receba, venha e beba, venha e coma, receba. Você é amada, você é desejada, você é amada pelo Senhor e é de graça que você pode receber esse pão, esse alimento, essa água. Você receba, né? Você pode receber. Nós não merecemos, mas é graça. Fluir das águas vivas é o quê? Repita. Então, reconheça, receba e repita. Dar para os outros o que Jesus deu para você. Repetir. Você lembra da multiplicação? Que nós falamos? Da multiplicação, nós devemos o quê? Organizar, né? Dar graças, repartir. E aqui também é a mesma coisa. Repetir aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós podemos falar para as pessoas: reconheça o quão pecador e receba, não, ainda que você não mereça, mas o Senhor, com a sua graça, com o seu poder, com a sua graça e misericórdia, nós podemos receber. E repetir. Jesus não te dá somente um copo. Não, olha aqui, ele é a fonte. Olha, estou com sede, eu bebo só um copinho. Sacia aqui. Mas Jesus não, ele não é somente um copinho, ele é a fonte. Ele transborda fonte de água viva dentro de mim, dentro de você. É esse Jesus maravilhoso que quer saciar cada dia mais a nossa fome e a nossa sede. Os guardas voltam sem Jesus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vos fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a este plebe, que nada sabe da lei, é maldito. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também és tu da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa, duvidando ainda do Senhor Jesus. Os guardas falaram: gente, jamais vimos alguém como este homem. Os guardas, eles tiveram discernimento de ouvir Jesus. E os líderes religiosos, não. Os líderes religiosos lá, querendo prender o Senhor Jesus. A religiosidade tampa os nossos ouvidos para ouvir a voz de Cristo. A religiosidade nos afasta, nos dá uma ideia falsa de que nós não temos sede. Vamos tomar cuidado com a religiosidade. Muitos estavam lá, clamando pelo Messias, mas o Messias já estava lá entre eles, e eles não reconheceram. Não reconheceram o nosso mestre. Até os guardas, quando ouviram, nunca, jamais alguém falou como este homem. Então, Jesus, ele é essa água da vida. Ele é, e ele convida cada uma de nós. Ele faz esse convite irresistível. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele convida cada uma de nós. Alguém deseja falar algo?
Não. Eu achei interessante, aqui na minha Bíblia, o comentário dessa parte da água, que é universal. Se alguém, Jesus não está falando ali só para os judeus, não. Se vocês, judeus, tiver sede, vem a mim. Não. Jesus falou universal. Se alguém, é qualquer um, né? Pode ser rico, pobre, crente, religioso, jovem, ancião, homem, mulher, analfabeto ou doutor, é para todos, incluindo os criados na igreja. Todos nós precisamos dessa sede, de saciar nossa sede em Jesus. Todos nós precisamos ir para Ele. E é para a relação pessoal. Venha a mim. O convite não é para aderir uma religião, mas para iniciar um relacionamento com Ele. É você no seu quarto, relacionando com Cristo, é pessoal. Só Jesus, ele perdoa os pecados e transforma os corações. A religião não pode matar a sede. Só Jesus que pode saciar a sede. E exige um profundo anseio para a salvação, por salvação. Tem sede. Só sedentos podem ir até Jesus. A sede exige uma solução imediata e urgência, o que ansiamos por essa salvação. Clamamos também, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e todos os dias nós podemos saciar a nossa sede através da palavra. Exige rompimentos imediatos. Jesus disse, quem não está comigo está contra mim. A quem comigo não se ajunta, espalha. Lucas 11, 23. A indecisão é a decisão de não decidir. A indecisão é a decisão de não decidir. Então, decida por Jesus. Vamos decidir todos os dias saciar nossa sede em Jesus. É para uma experiência pessoal, olha só, exige lá um convite pessoal, para a relação pessoal e para uma experiência pessoal. Venha a mim, beba. Venha a mim, beba. O convite não é para olhar, analisar e admirar a água, não. Ficar ali, ó, admirando, não. É para beber, é para saciar, é para conversar, é para falar com Jesus, ouvir Jesus, ler sobre ele, mas experimentar, o experimentar. É condicional, se alguém. Há um si. É para quem deseja. É para quem deseja. Nós estamos aqui, olha, 12 mulheres que desejamos saciar nossa sede em Jesus. Desejamos a cada dia buscar o Senhor. Se alguém, ele não impôs, não. Ninguém pode fazer isso por você, nem pai, nem mãe, nem amigos, só você pode ir até Jesus e beber dessa água. Você muitas vezes foi instruída pelo pai e pela mãe. Você instrui seu filho, nós instruímos nossos filhos, mas é decisão, é cada um por si. Então, nós devemos sim ir até o Senhor. É oferecido com grande fervor. Jesus se colocou em pé e exclamou. Não é o sedento que grita por água, é o libertador que oferece água com veemência. Jesus se colocou em pé e exclamou. Quem quiser, vem após mim. Quem crê em mim, né? No seu rio, no seu interior fluirão rios de água viva. Eu sou. Jesus, ele exclamou. Então, vem, gente, vamos até ele. Ele é o libertador, ele ofereceu. Jesus expressa um grande desejo de salvar o pecador. Ele quer dar a você, a mim, a água da vida. Ele deseja satisfazer a nossa alma. Então, vamos todos os dias, vamos continuar todos os dias indo até a fonte, indo até o Senhor. Vamos, chega de buscar em outras fontes, chega de buscar em outros lugares. Somente Jesus sacia a nossa sede. Somente Ele pode nos transformar. Então, Ele é a fonte. Ele não vem com um copinho para você. Ele é a fonte de água viva. Amém? Que Jesus abençoe. Alguém deseja comentar algo para finalizarmos? Ai, diante de tudo que nós acabamos de ouvir, né? O que nos resta é agradecer, porque Ele um dia nos encontrou. Um dia Ele nos saciou, né, com essa água e continua nos saciando até os dias atuais e vai continuar até o final da nossa vida nos saciando, né? Então, temos muito que falar, só temos muito mais a agradecer por esse Jesus maravilhoso que está sempre no meio de nós, nos trazendo essas reflexões lindas e nos enriquecendo para que venhamos enriquecer
a outros através daquilo que a gente está aprendendo. Glória a Deus. Isso aí, ó. Motivo de gratidão pela palavra do Senhor, que sacia a nossa sede, Ele é a fonte. E vamos continuar transbordando na vida de outras pessoas. Que Jesus abençoe. Até amanhã. Amanhã a gente lê o capítulo 8. Deus abençoe vocês, viu?